Amém? Deuteronômio capítulo 12, verso 27 diz: E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Amém? O que nós vemos aqui? Uma palavra que combina bem com o Antigo Testamento, em que tudo que fosse entregue para Deus, quando se esperava uma resposta, isto era oferecido no altar. Aí nós vamos ver o tempo todo as pessoas construindo altares. Noé, quando saiu da arca, o que ele fez? Construiu o altar. Abraão foi para uma terra estranha, chegou lá, construiu o altar. Jacó foi não sei para onde, no meio do caminho, construiu o altar. Né? E o que era esse altar? Muitas vezes, o altar era uma pedra, que alguém pegava uma pedra, botava em algum lugar e dizia: aqui está o altar, e ali oferecia alguma coisa. Por quê? Porque altar é onde você presta a sua reverência, onde você presta a sua adoração. No Antigo Testamento, às vezes, casos Deus mandava as pessoas construírem altar. As 12 pedras lavradas que simbolizam as 12 tribos de Israel. E até cores, Deus falava sobre cores, formatos, muitas coisas. Mas enfim, o que Deus queria era atrair a reverência da pessoa, porque se ali tem um altar, que sobre ele está um nome, quando se presta adoração naquele local, se presta adoração ao Deus daquele altar. Não é assim que funciona? Exatamente assim que funciona. Né? E nós vamos ver que Gideão construiu altares, mas fez uma guerra terrível lá no tempo dos juízes. O que Gideão fez? Ele não só construiu altar ao Deus verdadeiro, como ele destruiu os altares dos deuses pagãos. E o povo da cidade, quem fez isso? Quando eles acordaram, os altares de Baal estava tudo caído no chão. Gideão meteu a marreta. O que é isso? Foi filho de fulano, Gideão. Vamos lá. Chegaram lá, manda teu filho sair aí, que nós vamos acabar com ele. Olha o que ele fez com os altares do Baal. Aí o homem falou assim: ué, Baal não é Deus? Ele está ofendido? Deixa ele cobrar o prejuízo dele. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Quando alguém fala mal de Jesus, a gente se preocupa em defender Jesus? Nós procuramos mostrar à pessoa que a realidade é outra, mas Jesus não precisa de quem o defenda. Se alguém quiser dizer que Jesus é isso, aquilo, outro, que digam. Depois eles vão prestar conta. Não é assim que funciona o Evangelho? Agora lá não, sempre é assim. Quando as pessoas sentem seus altares profanados dos seus deuses pagãos, elas querem se levantar para comprar o barulho dos seus deuses. Diferente de nós, que é Deus quem compra o nosso barulho. Quem não tem Deus tem que se levantar. Quem tem o Deus que nós temos, ele diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Eles têm os seus altares profanos, em decomposição, espiritualmente falando. Gideão fez o que fez, estava bem feito. Como nós precisávamos de um Gideão nos dias de hoje, para quebrar um bocado de altar que tem por aí, né? Altar é local de adoração. Aí vem Elias. De novo, lá estão aqueles profetas de Baal. Tem coisa que parece peste, né?
Não acha antídoto, vai atravessando as gerações, é o fermento dos fariseus. Vai levedando massa o tempo todo. Aliás, o mundo jaz no maligno. Aí vem Elias e diz assim, vem cá, vocês são 450 profetas de Baal, eu sou profeta do Senhor. Vamos para o Monte Carmelo. O Deus que responder por fogo, esse é Senhor em Israel. Aí o mundo disse assim, as pessoas, boa é esta palavra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Boa continua sendo esta palavra. Põe um altar do teu Deus à prova contra os altares de Baal. Aí você vai dizer assim, cadê o altar do meu Deus? Paulo diz assim, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo. Olha, se você é templo, dentro desse templo tem que existir o quê? Um altar. Nós não cantamos? O meu coração é o teu altar. Não é isso? Mas é exatamente aí. Jesus não vem em João 11:40? Ele diz assim, se tu creres, crê o quê? No teu próprio sacrifício? Não, agora já foi oferecido um sacrifício que é Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu como sacrifício no altar de Deus, amém? Porque Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, isso é verdade? Jesus se ofereceu no altar de Deus, me prova. Pela simbologia bíblica, nós descobrimos que monte significa presença de Deus. E nós sabemos que altar também significa presença de Deus. E Jesus Cristo foi oferecido por aspersão no Monte Calvário, na presença de Deus, o sacrifício eterno. Ele se ofereceu num altar para nos redimir, para nos resgatar. Você conseguiu perceber? Então, Elias diz, vamos lá, mas para que Deus se manifeste, tem que ter um altar. Elias falou assim, olha, vocês são mais, prepara o altar de vocês, prepara o holocausto de vocês, eu sou sozinho, eu vou preparar, então vocês façam na frente, pode começar a clamar aí. E começou a zombar do altar deles. Grita aí, o Deus de vocês pode estar dormindo. Talvez ele tenha ido viajar. Grita mais alto. E diz a Bíblia que eles se dilaceravam, derramavam seu sangue. E Baal não respondia. A mesma história se repete. O São Pedro não responde, a Virgem Maria continua muda. O São Paulo está cego do mesmo jeito. Os altares de Baal estão por aí, mas igualzinho lá no tempo de Elias, eles continuam calados, não dizem nada. E a Bíblia diz em Isaías 45, verso 23, por ali, que eles necessitam de quem os leve. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não se movem. Para não cair, tem que ser fixado os pés com prego numa madeira. Tem Elias nessa noite aqui? Para zombar dos altares pagãos, para zombar dos profetas de Baal e para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E não sou eu que o defendo, não, é Ele que me defende e confirma a palavra da minha boca. Elias zombou, preparou o altar, depois diz a Bíblia que Elias começou a orar e ele estava ainda falando. O que aconteceu? Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, lambeu a água, lambeu pedra, lambeu tudo. Por quê? Porque só o Senhor é Deus. Servimos a um Deus que se manifesta sobre o seu altar. Nós somos templo, temos um altar. Esse altar está dentro da gente. São os nossos conceitos.
que permeiam a nossa alma, o nosso coração, os nossos sentimentos, são os nossos princípios. O que você tem para oferecer nesse altar nessa noite? Renúncia. Tem oferta aí? Quem dá mais? Tem fome e sede de justiça para ser ofertado nessa noite? Quem dá mais? Quem vai oferecer mais nessa noite sobre o altar de Deus? Tem gente com coragem para desfazer as obras do diabo? Tem gente para oferecer as suas orações, a sua intercessão junto ao Pai? Tem gente para oferecer o seu tempo e meditar na Escritura? Para ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade? Tem gente com disposição para não fazer a obra de Deus relaxadamente? Oferece então nesse altar que está dentro de você aí. Deus se manifesta sobre o altar. Mas se o altar está dentro de você, isso significa que por onde você passar, Deus vai se manifestar. Os sinais seguirão aos que creem. Por onde você passar, haverá um Deus se manifestando sobre o teu altar. Enquanto o teu altar for santo, esse Deus santo e único vai se manifestar na sua vida. Agora, há um episódio de 1 Reis, capítulo 13, em que o altar não estava bom. E Deus contemplou aquilo, mandou um profeta, chamado profeta desconhecido. Vai lá, naquela terra de Betel e profetiza lá. E lá foi o profeta. Chegou diante do altar e disse: altar, altar. O altar estava profanado. Ele: nascerá um homem da casa de Josias, se chamará Josias. E este homem vai queimar sobre você ossos humanos. Por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O altar já estava profanado, rodeado por mercenários, reis e governadores, tudo mercenário. O altar já estava profanado. O que restava? A maldição. Então, quer dizer, estavam queimando coisas de animais, mas agora ossos humanos. Quer dizer, a profanação seria ainda maior, porque a maldição iria perpetuar. Aí o profeta diz assim: este é o sinal que Deus dará. O altar faz se fender e as cinzas vão cair. E na mesma hora o altar trincou e as cinzas caíram. Mas existe uma particularidade no altar naqueles tempos. Toda cinza tinha que ser o quê? Removida. Tinha uma hora que a cinza tinha que ser removida. Todo dia que tinha um sacrifício, a cinza tinha que ser removida. A cinza lembra o que? O futuro? Não, lembra o passado, de uma ação feita. Ela era retirada e jogada no lixo. Fora, não servia para nada. Ou seja, não se pode viver das lembranças do passado. Deus foi grande na sua vida ontem. Deus foi grande na sua vida hoje. Amanhã Ele tem que continuar sendo grande, mas não dependerá dele, dependerá de você. Você não pode viver das lembranças que a cinza te traz. Tem pessoas aí dizendo assim: ah não, eu não abandono aquela igreja porque um dia eu entrei lá e fui curado de câncer. É verdade, entrou e foi curado de câncer, mas não discerne que agora aquilo virou um antro de prostituição, já não é mais igreja, a liderança já se corrompeu, já se profanou, e a pessoa está vivendo das cinzas do passado. Não consegue discernir entre o santo e o profano, entre o verdadeiro e o falso. E ele diz: altar, assim será, e assim foi. E como o altar daquele profeta era verdadeiro, o seu coração, um homem disse assim: peguem nele. E a mão do homem que apontou para ele ficou ressequida, o braço endurecido.
E aquele homem que tinha no seu coração um altar verdadeiro, orou de novo. E aquele homem teve a mão restituída. E ninguém mais ousou tocar nele. Ele estava diante de reis, de governadores, de soldados possivelmente estavam ali. Se tinha rei ali naquela história, tinha soldado no meio também. Porque o rei deu a ordem, peguem dele, deu ordem para quem? Devia ter dado ordem para soldados. Pois ele chegou ali com um altar verdadeiro diante de um altar falso, profanado, e ele fez o que fez, entrou e saiu e ninguém o tocou. Por quê? Simplesmente porque quando Deus tem uma obra contigo, ninguém impede. O que importa é que o seu altar esteja sendo aprovado. No Novo Testamento, há uma passagem interessante que me comove desde o começo da história, quando Maria está para dar à luz e ela sai batendo nas portas, nas estalagens, e em nenhum momento ela achou um lugar para repousar, só foi achar lá a manjedoura, aquela caverna lá, aquele estaleiro. Isso me dá a entender que, na verdade, Jesus não queria mesmo um lugar confortável para nascer, porque espiritualmente o que Jesus sempre procurou foi nascer nos corações humanos. Esse é o altar que Deus quer, o nosso coração. E se Paulo diz que somos templos do Espírito Santo, e Jesus diz que o Espírito Santo estaria habitando em nós, por sermos templo dele, então há dentro de nós um altar. E o que nós temos que fazer é sondar esse altar que está em nós, para ver se ele está coberto pelas cinzas, se as cinzas precisam ser removidas, se os nossos conceitos do passado ainda estão perdurando sobre o altar. São cinzas. Às vezes as pessoas ouvem a palavra, mas dizem, não, eu já tenho a minha opinião. Talvez a minha opinião seja cinza sobre o altar que precise ser removida. E eu preciso entrar numa batalha séria com Deus, como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus. Eu preciso entrar nessa batalha séria, para saber se aquilo que eu estou sustentando e ostentando com todas as minhas forças não são apenas cinzas que precisariam ser removidas. Quantas pessoas de denominações evangélicas, o seu altar está cheio de cinza. Homem de Deus se veste de terno e gravata, já ouviu isso? Remove essa cinza, não presta, está te matando. Mulher tem que andar de saia, calça comprida é do diabo, já ouviu isso? Remove essa cinza, isso está te matando. Mulher não pode cortar o cabelo, remove essa cinza, isso vai acabar com as pessoas. São cinzas de altares antigos, é necessário raspar tudo isso e edificar um novo altar no qual Deus realmente venha se manifestar. Não é viver de conceitos e ideologias. Eu fui consagrado pelo ministério tal. Já ouviu isso? Remove essa cinza, ela mata. Ela ofusca. Chega uma hora que brasa mais nenhuma acende. Tem muitos conceitos que são cinzas. Faz seminário e vira pastor. Já ouviu isso? Remove essa cinza. Remove esses conceitos, essas ideologias. Isso tudo é uma profanação, isso não presta para nada. Lugar de ser obreiro aprovado é na palavra, na intimidade do teu quarto. Ali, o Espírito Santo sopra todas as cinzas e aí pega fogo. E quando pega fogo, irmão, ninguém segura. Porque o fogo consome todas as coisas. Gideão derrubou os altares lá. Hoje nós precisamos derrubar altares, não precisamos? Precisamos. Tem um altar aí onde estão oferecendo uma tal de rosa ungida. Tem que derrubar isso. Tem um altar onde estão oferecendo obrações a Maria. Tem que derrubar isso.
Gideão lá pegou a marreta e resolveu a história. E nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a marreta também. Aquela que Jeremias diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como a marreta que esmiuça a penha. Vamos pegar essa palavra e vamos também botar abaixo os altares de Baal. Mas você quer fazer uma guerra santa? Eu não quero fazer uma guerra santa, eu apenas quero que ela não cesse, porque quem começou ela foi Jesus Cristo. O que eu não quero é que ela pare, eu quero valorizar o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O que eu não quero é que a guerra pare. Vamos deixar o Espírito Santo soprar o nosso altar nessa noite? Mas ele sopra poderosamente. Quando ele sopra, sai tudo que é cinza. Sai arrogância, sai prepotência, sai ignorância, sai o ódio ao teu próximo. Só vai ficar o fruto do Espírito sobre o altar. Glória a Deus, aleluia. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Passa de mão nessa marreta, irmão, e detona esse mundo. Apregou a Cristo Jesus com entendimento e com sabedoria aos quatro cantos, sem temer a nada. Muitas coisas fazem parte do Evangelho, menos medo. Ousadia, intrepidez, valentia, desafio, tudo faz parte do Evangelho, menos medo. Nós precisamos botar abaixo os altares de Baal. Paulo estava colocando esses altares abaixo, quando ele disse o quê? Não são deuses os que se fazem por mãos humanas. Ele começou a jogar abaixo os altares de Diana. Aí, como eu estava falando no princípio, todos aqueles que têm deuses pagãos e inúteis, eles se levantam em defesa dos seus deuses. E nós não, é o nosso Deus que se levanta em defesa nossa. A cidade se reuniu, grande é a Diana dos Efésios, e queriam matar Paulo, queriam matar os amigos de Paulo. Por quê? Porque os que têm deuses pagãos, eles é que têm que defender os seus deuses, porque os seus deuses só têm vida nos seus próprios lábios profanados e corrompidos. O nosso Deus não, mesmo que nós cessemos de falar nele, ele continua reinando em poder e glória. Não precisa da nossa defesa, ele é que vem em nossa defesa. É ele que diz: o Senhor é a tua sombra, à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ao contrário, nosso Deus ainda ele nos diz assim: olha, quando você entrar numa cidade, pregar e não crerem, e discutirem e debaterem, sacode a poeira dos pés, das costas, haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para esses. Não precisamos defender o nosso Deus, sabe por quê? Porque ele é santo, subsiste por si só, e ele encontrando, meu irmão, o teu coração como um altar para ele trabalhar, ele faz uma obra tremenda. E que não passe de nós o Espírito, e que nesta ocasião a gente possa realmente entender a guerra de Gideão, entender a guerra de Elias. Bom, já que altar é lugar de oferecer sacrifício, Romanos 12 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Temos que nos oferecer. Como? Em que altar? Oferecer na nossa introspectiva dos nossos conceitos. Cada vez que encampamos os princípios, os ensinos de Cristo para o nosso interior, estamos nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí nós descobriremos qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Então, meu irmão, você é templo do Espírito Santo, e há um altar dentro desse templo, porque todo templo tem que ter um altar. Descubra como está o seu altar. Se tem cinzas que precisam ser removidas, vamos removê-las nesta noite. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.